Oi, gente, sou eu, a Marcela. Tô vindo agora com mais um diário de escrita. É, eu devo confessar que eu tô meio atrasada, era para ter saído esse vídeo às 9 da manhã, mas aconteceram algumas coisas aqui que eu tinha que organizar e fazer e acabei me atrasando, né? Não tenho gravado vídeos para ficar guardados, por isso que eu falei que quando eu gravo, vai embora, né? Então, vou aproveitar o embalo, vou gravar esse de hoje e o de sábado, tá? Precisam ver o mesmo look aqui, mas só assim mesmo para eu pegar e gravar. Então, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre o projeto Frequência. Bom, o projeto Frequência, ele é o livro que eu estou escrevendo, que eu mencionei nos vídeos anteriores, que é um projeto diferenciado dos outros que eu já escrevi. Por quê? Porque dessa vez eu tenho um orientador, né, uma pessoa que está me ajudando a desenvolver mais as histórias, né, desenvolver mais os personagens, a trama, não ser tão ansiosa para ver o final. E então esse projeto ele vai ser um pouquinho mais longo a escrita dele. Talvez eu intercale esse projeto com o mais rápido, que tem alguns aí engavetados, ou então eu fico me dedicando só a esse. Por quê? Qual que é o problema que eu estou tendo? Eu costumo escrever nos finais de semana e gosto de escrever à noite, varar a madrugada escrevendo. Então isso tem me deixado um pouco assim. Não, eu não digo desanimada, desanimada por eu não ter o tempo nos finais de semana para fazer isso. Ou no final de semana estou muito cansada, ou tem alguma coisa para fazer, alguma reunião ou alguma atividade extra que eu tenho que fazer, e aí eu estou deixando o livro um pouco de lado, né? Não é falta de ideias, porque ideias tem bastante, mas é pelo fato de realmente não ter o tempo hábil para escrever assim todos os dias. Ah, por que você não escreve todos os dias um pouquinho? Eu tenho outros projetos, né? Eu tenho o Doramazine, que me ocupa um bom tempo, porque eu tenho que fazer as matérias, eu tenho que, quando vem matéria de pessoas, de colaboradores, eu tenho que ler, né? Tem que dar aquela revisão, eu tenho que ver as pautas que vão para a semana. Então, tudo isso requer tempo, né? E durante a semana realmente fica corrido para eu pegar o livro e escrever o livro, tá? Bom, o que eu posso falar do projeto, sobre esse livro, né? Eu sou muito fã de filmes e séries, sempre fui desde pequena. No meu canal, no meu outro canal, lá no comecinho eu falo sobre séries, falo sobre filmes. Então, dá para entender a minha paixão por esse universo, né, cinematográfico e de interpretação e tal. Então, a minha base de escrita é em cima de roteiros de filmes, tá? Eu não vou falar, "Ai, olha, minha escrita é parecida com a da fulana, da ciclana", não, né? Porque eu tenho essa bagagem de filmes e séries. Então, por isso que quando eu falei com o orientador, ele falou: você tem uma pegada cinematográfica nas suas obras, nos seus livros, né? Ou nesse livro que ele está acompanhando. E que não era para eu parar com isso. Ele falou: não tente se encaixar no mercado, faça o seu estilo. O seu estilo é assim, então mantenha o seu estilo. E é o que eu estou fazendo, né? Então, esse livro, ele surgiu de verdade, assim, de uma memória que eu não tinha. Com a memória que eu não tinha. Foi de um livro, minto, livro, ó, foi de um filme que me encantou por muito tempo e ele estava guardadinho aqui, né? A premissa estava guardadinha aqui. E eu, quando resolvi escrever o livro, né, que já foi assim uma ideia com começo, meio e fim, eu
me atentei para esse filme. Falei, caramba, é parecido, eu tenho uma pitada do filme tal. E eu fiquei assim, sabe? Falei, cara, lá é uma forma, aqui é outra, mas tem a pegada desse filme. E aí eu falei, cara, eu acho que a maior bagagem que a gente tem é a nossa experiência de vida e também os filmes, séries, novelas que a gente assiste, né? Porque é, são memórias que a gente guarda no nosso subconsciente que em momentos de sei lá, de criação ou momentos até de que você, da sua solidão, você lembra daquele filme e lembra daquele momento da sua vida, lembra do que acontecia na sua vida naquele período, naquele momento mesmo que você assistiu o filme, né? E comigo aconteceu isso. Depois que eu fiz assim o rascunho do projeto Frequência, eu me deparei com um filme, né? Eu lembrei do filme, falei, caramba, olha que pegada, né? E eu não tinha, na hora que eu escrevi o rascunho, eu não me atentei para esse detalhe. Eu fui perceber quando eu comecei a fazer a leitura dele, para começar a fazer a primeira versão. Falei, caramba, que coisa, né? A gente guardar isso. Eu gosto muito de explorar, quando eu escrevo, as possibilidades de, de um reencontro de pessoas ou de almas, tá? Eu gosto muito desse universo do destino. Tanto é que eu tenho 2 livros, né? Vou colocar os 2 aqui, que fazem parte do mesmo universo, tá? O Doce Aroma do Destino e Cicatrizes do Destino. Então, eles têm até a palavra destino no nome, né? Porque eles fazem parte do universo destino. O Doce Aroma do Destino, ele vai fazer parte do universo que se inicia no Cicatrizes do Destino. Vou deixar para falar isso no próximo vídeo, tá? Mas é assim, eu gosto muito de ver, de brincar com a possibilidade das pessoas estarem se reencontrando, das almas gêmeas estarem se reencontrando. Eu gosto muito disso. E também gosto daqueles amores impossíveis, ou que moralmente seja impossível. Por exemplo, um amor entre pessoas de raças diferentes, de países, culturas diferentes, pessoas que vivem o seu momento diferente. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando uma carreira agora com uma pessoa que está pensando em curtir a vida porque já trabalhou no que tinha que trabalhar. Coisas assim, sabe? Que tipo os opostos. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de romance. Pessoas que casais que as pessoas não acreditavam que poderiam ser um casal, né? Que o relacionamento não duraria muito. Então eu gosto de escrever sobre esses romances, tá? Então é algo que me prende, assim, que eu gosto mesmo de me dedicar. Então o projeto Frequência, ele tem essa pegada, tá? É um casal que vai se encontrar de uma forma bem inusitada, vão manter um relacionamento platônico até o seu desfecho. Muita coisa vai acontecer, tem momentos tensos, é um drama melancólico, tá? Como o orientador falou para mim, é um drama melancólico. Existe uma solitude e uma solidão de cada personagem em momentos diferentes. Eles são pessoas que estão vivendo seus momentos. Então, tem uma diferença muito grande entre eles, mas eles acabam vendo que o vazio que eles carregam, um preenche o do outro, tá? O que eu posso falar? Eu não quero dar spoiler, então, né, fica meio difícil falar. As diferenças, não dá para falar as diferenças. Um
está iniciando, pretende iniciar uma carreira, está na faculdade. O outro tem uma carreira totalmente diferente. Vou dar um spoiler. Um é estudante de direito e o outro é músico, tá? Ou ela é estudante de direito e ele é um músico. Eles têm a mesma idade, mas tem uma diferença gritante entre eles, que não é raça, não é cultura, é uma diferença física, não. É uma diferença. Não vou poder falar. Vocês vão ter que assistir. Ou melhor, vocês vão ter que ler, tá vendo? Porque eu visualizo muito, gente, as cenas. A minha, a minha forma de escrever é visualizando as cenas. Então, por isso, se eu falar assim, vocês vão ter que assistir, na verdade, eu estou querendo falar, vocês vão ter que ler. E criar essa imagem na cabeça aí de vocês. Porque eu gosto muito de visualizar, né? Visual. Eu gosto muito. Então, é aquela, né, premissa do cinematográfico. Então, eu gosto de ver a cena e aí tentar passar para a escrita o que eu estou visualizando, né? Desde do clima, do ambiente, da roupa, até a forma que eles falam. Eu gosto muito assim, não é um livro detalhista, mas é um livro que você vai conseguir criar a cena na sua cabeça com o que eu for descrevendo ali, tá? O que mais que eu posso falar? Já que eu visualizo, como é que eu preparo esse material? Se eu faço alguma imagem, ou eu caço alguma fotografia, ou alguma cena de algum filme? Então, assim, com a IA, e como eu falei no vídeo anterior, que eu gosto muito, que eu estudo muito a IA, hoje eu consigo, antes eu tinha que visualizar, né? Então eu tinha o, o protagonista, que geralmente era um ator que eu gostava, e depois eu tinha a personagem, que era eu mesma, e, né? E tá tudo bem. Hoje não, hoje com a IA eu consigo criar os personagens da forma com as características que eu quero. Então eu costumo pegar foto que eu vejo de um casal, ou então a foto de um cara, ou a foto de uma mulher, e acabo colocando na IA e falando as características que eu quero acrescentar. Aí eu peço para ela criar uma outra pessoa, tanto no formato real, como no formato, no desenho anime, ou anime, tá? Que é um estilo que eu gosto. Então eu consigo ver os mundos, né, tanto com real quanto no anime. E eu costumo ver esses mundos e aí eu consigo escrever com mais detalhes, né? Então é isso. O meu laboratório é esse. A outra coisa também, né, voltando ao vídeo anterior, né, o vídeo passado, que é esse aqui, que eu falo sobre IA, as pesquisas que eu faço. Esse livro específico, né, o Projeto Frequência, não é o nome, tá? É um projeto e o nome é Frequência, porque vai envolver a frequência musical, tá? Não é um musical, vai envolver a música, já que ele é um músico, né? Então esse projeto Frequência, eu preciso eu preciso fazer pesquisas porque ele envolve uma época que eu preciso pesquisar, eu preciso trazer essa época para a história, para que você, como leitor, você se sinta em alguns momentos naquela época. E aí a inteligência artificial acaba me ajudando nisso. Porque por mais que eu lembre da época, obviamente que eu vivenciei essa época, por mais que eu lembre dela, ainda tem alguns detalhes, né, que eu preciso confirmar e aí a inteligência artificial me ajuda nisso, porque ela vai fazer essa pesquisa para mim e vai trazer os detalhes que eu posso acrescentar na história, certo? Então, uma cena que envolva algum objeto daquela época,
eu preciso saber a característica daquele objeto, ou o modelo daquele objeto, se na época, no ano que eu estou contando a história, se já tinha aquele produto, né? Ou aquela, aquele instrumento, ou aquela roupa, aquele corte de cabelo. Então, eu preciso, né? Porque é de uma determinada década. Ah, eu posso pesquisar no Google, ok, mas quando você pede para a IA te trazer essa informação, você, como escritor ou como escritora, você pode envolver a cena, né? Por exemplo, olha, eu estou em 1970, 75, eu estou numa sala, né? A personagem, ou eu, a personagem está numa sala em que está passando o programa tal na televisão. Confirma isso? A característica, posso colocar a característica da sala, né? Falar essa cena corresponde à vida nesse estilo dos anos 70, entendeu? Então você pode usar a IA para isso, para ela dar veracidade, né? Para ela confirmar se realmente era aquilo que você está falando, né? As características que você está dando da cena se corresponde àquela época. Então, mais um papel que a inteligência artificial desempenha para quem é escritor, ajuda quem é escritor. Você visualizar a cena ou detalhar a cena para ela e pedir para que ela confirme se realmente naquela época a cena seria assim. O ambiente seria esse, melhor dizendo. Então eu uso a IA tanto para fazer o storyboard para mim, quanto para ambientalizar quando se trata de épocas que que eu não tenho tanta lembrança ou que eu não vivenciei, então ela pode me trazer esses detalhes, certo? Tem um livro, que é esse aqui, que eu tive que pesquisar a época em que aconteceu, né? Porque primeiro que acontece na Coreia, né? Num século que a Coreia do Sul, que é num século que sei lá como era, né? Tenho mínima ideia, nem por histórias contadas, nem por. Vejo, sei agora por causa dos doramas, mas não é o tipo de informação que eu não teria acesso. Então, quando eu fui escrever a história, eu resolvi, né? Eu optei. Então, quando eu fui escrever a história, eu optei por pesquisar e algumas cenas eu tive que colocar na IA para falar, tá correto? Tô indo tô sendo fiel à história? E ela me corrigia. Porque é uma época que eu não tenho acesso, que eu não tenho, né, conhecimento, nem por vivência de familiares e nem, né, de pessoas me contando, a não ser o que eu vejo em doramas. E aí ela me ajudou, né, para eu poder fazer, né, escrever algo mais próximo à verdade do que uma simples fantasia, certo? Bom, eu falei que eu gosto de escrever de madrugada, né? E nos finais de semana, por quê? É, é como eu falei, durante a semana eu tenho vários compromissos, né? Eu tenho atividades fora de casa, eu tenho atividades dentro de casa, eu tenho que auxiliar aqui na, na manutenção da casa, eu tenho que resolver algumas coisas administrativas, aí eu tenho o Duramazine, tenho alguns freelancers para fazer, então eu gosto de, né, fazer as coisas um pouco mais organizadas para que eu não fique perdida ou que eu não fique, por conta da ansiedade, travada, né? Se eu colocasse na minha semana que eu tenho que escrever o livro, provavelmente eu ficaria travada e eu não escreveria mesmo, sabe? Porque eu já percebi que quando eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, eu fico travada. E aí me atrapalha, né? Aí a criatividade some, aí a vontade é só dormir, é fugir da realidade, sabe? Então, isso são coisas que uma pessoa ansiosa passa. Então, eu optei
por fazer a minha agenda um pouco mais enxuta, onde eu tenha a flexibilidade de fazer outras coisas sem que aquilo seja uma obrigação. Então, se de repente eu tiver com muita vontade de escrever, se eu tiver com uma ideia muito aqui fervilhando, que não vai dar, não vai esperar o final de semana, a madrugada do final de semana, para eu poder escrever o livro, eu escrevo, tá? Mas não é uma obrigação. Eu não tenho aquela coisa de, ai, de tal hora a tal hora eu tenho que escrever o meu livro. Eu não tenho isso. Porque se eu colocar isso e não cumprir, aí vai me gerar frustração, aí eu vou achar que eu tô atrasada, aí eu vou achar que eu tô falhando, entendeu? Então, para mim, como uma ansiosa que sou e conhecendo a minha ansiedade, como ela funciona, eu optei por deixar para os finais de semana, que também não é uma obrigatoriedade, tá? Não é algo assim, ah, eu tenho que escrever esse final de semana. Não. Para eu poder escrever, é aquilo que eu falei. Eu acelero muito a escrita quando eu estou ansiosa. Eu acelero demais. Vocês podem pegar meus livros na Amazon, vocês vão curtir os livros, mas vocês vão ver que há uma aceleração ali nas histórias. Por isso, porque eu fico naquela ansiedade de terminar logo, de fazer e escrever logo. E nesse projeto, inclusive por conselho mesmo do orientador, ele falou: vai devagar. Porque se você colocar que você tem que chegar no fim, e que o fim tem que ser esse emocionante que você está guardando, você vai ficar naquela expectativa de chegar logo nisso. E aí você não vai conseguir desenvolver a história, né, de uma forma tranquila, para que o leitor acompanhe o desenvolvimento da história e não seja atropelado pelo final. Então é isso, tá? O projeto Frequência é um projeto que tem ajuda, obviamente, da IA. É um projeto onde a IA me ajuda a fazer storyboard e ela também me ajuda na pesquisa, porque não acontece no tempo atual. Ou será que acontece? Ela acontece em um momento da história, assim, humana, né, num determinado ano, e eu preciso, né, saber, lembrar o que realmente acontecia naquele ano, e aí a inteligência artificial também me ajuda nessa pesquisa e nessa ambientação da história. O projeto Frequência, ele vai ser um projeto mais devagar, mais tranquilo, mais passo a passo. Então, a gente vai conversar muito sobre ele. Como eu falei, ele vai envolver música de uma época, de épocas diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês a essência ou pincelar alguma coisa da época. Vamos deixar mais para frente. Talvez eu revele que época que é. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Como o meu ritmo é um pouco mais lento de escrita, então pode ser que eu demore um pouquinho mais do que a maioria dos escritores fazem, né? Apesar que tem escritores que levam 3 anos para escrever um livro. Eu também não posso exigir tanto de mim, né? Tem que ir devagarinho. Como eu fui muito rápida nos 4 primeiros, então agora no quinto eu vou um pouquinho mais devagar. Então é isso. Eu fico por aqui. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, pode deixar nos comentários, curiosidades na área da escrita. Eu acho que eu vou começar a indicar livros também. Chegou um livro aqui para mim que vou ler, que meu orientador indicou. Disse que eu vou gostar muito do universo porque tem a ver com o projeto Frequência, tá? Ele falou que mais ou menos o estilo de escrita é parecida com a da Banana Yashimoto. É uma escritora
japonesa, né? Então esse livro Kitchen, ele é fininho, chegou para mim acho que foi no sábado, se eu não me engano. Ele vem com marcador de página. Foi no sábado? No domingo. Foi no final de semana que ele chegou, mas eu ainda não consegui ler, tá? Mas é um livro que, segundo o meu orientador, ele falou que eu vou gostar bastante. Então, vamos lá. Posso até vir comentar com vocês depois sobre esse livro, tá? Comprei mais outros 2 e-books, que aí eu mostro para vocês no próximo vídeo, que tem a ver também com escrita japonesa. Não sei porque ele falou que combina, que tem a ver comigo, gente. Mas é de um escritor japonês e ele falou que era para eu ler também. Apesar que não tem nada a ver assim, tá? Se vocês estão achando que um dos personagens é asiático, não tem nada a ver, mas pela escrita, porque eles relatam muito esse drama melancólico. Então, a orientador indicou esses 2 livros para mim. Enfim, né? Tava me despedindo e já estou aqui embarcando em outro assunto. É isso. Então, eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, Akitas, mil. Tchau!